Glória a Deus, louvado seja Deus, graça e paz, igreja, graça e paz na igreja que se encontra nas casas, aleluia. Então, como o pastor disse, nós estamos no último domingo do mês e nós vamos continuar, neste último domingo a falar sobre redenção, amém? E aí Deus estava ali falando comigo, ali atrás, e as meninas que são da área da saúde aqui, nós estamos também no ano de crescimento, nós não podemos esquecer disso, certo? Se a gente esquece disso, a gente não cresce, amém? E misericórdia. E aí eu até escrevi aqui na mão, o corpo ele só cresce quando há o alimento, o corpo físico, né? Ele só vai crescer se a gente se alimentar, porque o alimento ele vai trazer as substâncias ou as vitaminas necessárias para que cada função, função do corpo, ela seja acrescida, ela seja estendida, não é isso? Que é mais ou menos isso que eu imagino. E nós estamos aqui como corpo de Cristo, para crescermos e estendermos, nos alimentando da palavra dele, aleluia. Então nós não estamos aqui para só inflar, mas estamos aqui para receber a palavra dele, adorá-lo com a nossa vivência, com a nossa vida, amém? E aí eu convido você, eu trouxe rapidamente uma recapitulação dos momentos que nós tivemos nesses domingos, né, que houveram as ministrações a respeito da redenção. E aí, a redenção é um ato de resgate, né? A gente entendeu, a pastora trouxe o plano perfeito, o plano de resgate em Jesus Cristo. Amém? E aí, esse cumprimento, porque a redenção ela foi um cumprimento do plano de Deus. Deus tinha lá um plano desde o início, que foi gerado lá em Gênesis, que eu digo que é o livro da gestação, da nossa gestação, da gestação que Deus ele estava gerando a nossa vida, e nele não estava só gerando a nossa vida, mas os planos para a nossa vida. E aí, através desse cumprimento, né, através da vinda de Jesus, nos deu o favor do perdão dos pecados, amém? A justiça, nós somos justificados, que aí já trouxe a questão dos direitos, não foi isso? Enquanto a redenção, ela trouxe esses direitos, né, e também deveres enquanto filhos, amém? E o término será a vida eterna. Então a redenção, ela trouxe esse processo, esse plano em Cristo, foi tudo isso planejado em Jesus. Em Jesus é o centro de todas as coisas, ele é o centro de tudo. Então, o plano que é Jesus, ele veio como plano, amém? E através dele, nós somos os planos de ação de Cristo. Nós somos os planos da ação do resgate. Aleluia! Então, diante disso, a redenção, o resgate, ela instiguiu, ela deu extinção à morte. Aleluia! A vida eterna, ela estraçalhou, esmagou a morte através da redenção. E aí ela foi esmagada através do sangue, do derramamento do sangue de Jesus. Então diga para o seu irmão, diga assim: hoje nós temos a vida eterna. E hoje aqui, o Senhor nos instruiu a darmos passos. O Senhor nos instruiu a dar passos através dele de redenção. Os passos de Jesus foram os passos que nos trouxe o resgate. E que nos levará para a vida eterna. Amém? E assim nós retornamos, através dessa maravilhosa redenção, nós retornamos ao colo de painho. Nós retornamos ao colo de papai. Aleluia. Porém, para que tudo isso acontecesse, foi necessário. Jesus, ele precisava dar passos. Esses passos foram extraordinários, superou a capacidade humana, aleluia, porque foi o próprio Deus que desceu. Mas também foram passos de dor, porque a redenção, ela também revela o sacrifício. O papel principal da redenção foi nos apresentar um resgate. Se a gente for pensar, né, nos resgates da vida, quem é bombeiro ou quem faz esse trabalho de resgate, aquele que vai resgatar, né, que é o ato, Jesus ele foi o próprio resgate,
Mas para resgatar houve um sacrifício. Então, nesse sacrifício houveram passos. A caminhada de Jesus, ela apresenta a nós ações de redenção. E aí eu convido você a abrir em Filipenses, diante disso. Em Filipenses 2, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. E a gente entende que esse sacrifício, dentro desse sacrifício, nós temos nas pisadas de Cristo, através das pisadas de Jesus, nós encontramos nele um mapa. Esse mapa, ele foi feito através dele, ele quer a redenção, feito para alcançarmos a eternidade. Porém, esse chegar, esse alcançar, ele exige de nós um esforço. Não somente que vai ser trazido pela leitura da palavra, porque o entendimento da palavra, ela vai se dar, ela vai ser executada, ela precisa ser executada. Para ela chegar no ponto final, o ponto final da palavra, a execução dela. O ponto final da redenção foi a vida eterna. Aleluia. Então, vamos ler em Filipenses 2, do capítulo 5 ao 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. E aí, quando a gente faz essa leitura, e quando o Senhor me trouxe essa palavra, o Senhor disse, foi assim que eu caminhei. Então, amados, para os passos de redenção, que foram passos de liberdade, aleluia, ele necessita ter um processo. A gente não chegou assim, pum, não. O Senhor, ele chegou e deu a todos, porque ele fez para todos, os maus e os bons. A redenção, ela chegou igual para todos. Porém, há um processo para chegarmos, para nós encontrarmos essa redenção. Para nós pedimos socorro, porque se há resgate é porque houve um pedido de socorro. Amém? E aí, a primeiro passo, eu me lembrei que eu estava fazendo, quando Deus me trouxe essa palavra, eu estava me lembrando dos 12 passos. E aí, o primeiro passo que Jesus, ele tomou, foi assumir a sua condição humana. Ou seja, ele assumiu a nossa condição humana. Então, o primeiro passo de Jesus foi assumir essa condição humana. E aí, irmãos, diante da nossa impotência, da nossa imperfeição, nós somos convidados a caminhar na dependência de Jesus. Jesus, ele veio para nós, veio para a terra, e ele deixou de tudo de mão. A palavra dele diz que ele deixou tudo. Ele contrariou, vamos dizer assim, a sua glória. Ele disse não naquele momento a ser glória para se tornar um de nós. Então, o primeiro passo de Jesus foi, eu vou viver na dependência de Deus. E eu quero sentir o que é isso. Quero sentir porque as pessoas, elas não conseguem obedecer. Elas não obedecem, por quê? Então, o primeiro passo, meus queridos, é reconhecer que nós somos impotentes perante a grandeza de Deus. E nessa impotência, nós seguimos uma caminhada, ou deveríamos seguir, na dependência de Deus. E o que é ser dependente de Deus? É pedir as orientações. É dizer, Senhor, vem cá. O que é que eu devo fazer?
Isso está certo? Isso não está? Para onde eu devo ir? Eu devo parar? Isso é ser dependente. E a gente pode até pensar, uma criança. A criança, ela depende totalmente. Na sua infância, ela depende completamente dos pais, não é isso? A dependência é tremenda. E aí Jesus, ele quer cuidar de nós. Porque uma criança, quando ela está na sua idade, no início da sua infância, ela precisa ser cuidada. E o Senhor, Ele até diz a sua palavra que tenhamos um coração de criança. Porque esse coração de criança é um coração de dependente. Amém? Glória a Deus. Então, isso não quer dizer, essa dependência, assumir isso, não quer dizer que nesses passos nós daremos pisadas perfeitas. Não, porque nós não somos perfeitos. Porém, o Senhor, na dependência dele, Ele vai dar as direções corretas. O Senhor, Ele quer que nós andemos nas direções corretas. Nas setas, eu me lembro muito bem quando a pastora falou aqui, que ela pregou sobre as sinalizações. O Senhor, na dependência dele, Ele libera as sinalizações. Aleluia. Então, Ele não quer que sejamos perfeitos. Nós somos santos, amém, somos separados. Ele nos escolheu. Escolheu você para isso, você para isso, você para isso. Ele te escolheu para o cumprimento do propósito dele, assim como Jesus cumpriu, que foi de nos resgatar. E aí, amados, ele diz, em Atos 17, 27, ele vem dizendo que, mesmo diante de tudo isso, que nós chegamos, ele disse, mesmo diante, mesmo a gente tateando, a gente cambaleando, em pisadas, em oscilações, mas que a gente não perca a direção. Amém? Então, sejamos dependentes do Senhor, assumindo a nossa condição humana. E mesmo que nós andemos cambaleando, mas que a gente não mude a direção. Assim como Josué, o Senhor disse, você agora será o líder. E você não pode desviar para a direita, nem desviar para a esquerda. O Senhor sabia da imperfeição de Josué. Mas ele diz, mesmo que tu venha assim, quebrando, caindo, levanta e continua na mesma direção. Então, nós não podemos sair e não devemos sair da direção de Deus. Se o nosso foco é o céu, a direção é Jesus. Amém? Então, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. E aí, amados, é a redenção. Até porque, na nossa imperfeição, foi essa imperfeição que foi abraçada pela redenção. Quando o Senhor nos abraçou, Ele nos abraçou do jeito que somos. Mas isso não quer dizer que nós devemos voltar ao velho homem. De modo nenhum, pelo contrário. É uma nova direção, é um novo posicionamento, são novos comportamentos, são novas estruturas. Arranca a estrutura velha, aleluia. Nós só podemos andar na dependência do Senhor se as estruturas, as carcaças velhas, elas forem arrancadas. E não é Jesus que vai arrancar não, tá? Somos nós. Somos nós que devemos arrancar essas carcaças para que a direção dele seja vista, seja focada e alcançada. Porque o alvo é o céu, é a eternidade. Ele nos comprou para o resgate no céu. Aleluia! Glória a Deus. E amados, sabendo de todas essas oscilações, dos nossos cambaleios e muitas vezes das nossas quedas, o Senhor, Ele sabe disso. Ele sabe disso. Mas a preocupação dele não é com essas situações dos cambaleios. Porque Ele aguarda que nós nos levantemos, firmemos as nossas pernas, nos fortaleçamos nele e marquemos essa terra aqui, ó, com as pisadas dele. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe que nós somos oscilantes, que a gente tem medo, que a gente treme. Caia. Está tremendo, senta um pouquinho. Escuta, levanta com as pernas firmes e continua. Nós não podemos parar. Passos de reação. Jesus não parou. Jesus teve momentos, quando ele estava se sentindo, não estava se sentindo bem, ele ia o quê?
orar. Ele ia para a dependência de quem pode fazer. Aleluia! A gente não pode esquecer que Ele é quem faz. E o nosso dever, enquanto filhos é buscá-lo. Em dor, em alegria. Porque a gente só quer buscar Deus quando a gente está feliz. Quando a gente está triste. Na verdade é essa. Ai, Deus. Doeu, Senhor. Mas dói para tu levantar. Te firma a dor. A dor ela não pode fazer a gente cair, não. Porque a dor levou Jesus para a crucificação. E fez ele vitorioso. E nós, que nada fizemos, nos tornamos mais que vencedores nele. A vitória dele é a nossa vitória. Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados, essas situações, elas vão acontecer. É impossível. A palavra dele diz que haverão aflições, dores. Haverá dor de cabeça. Mas te anima, porque eu passei por isso e venci. Então, o que acontece é que a gente deve gerenciar isso. Para que não interrompa nossas pisadas, a nossa caminhada. Vai acontecer, meu querido. Vai acontecer, é impossível não acontecer. Mas o que eu posso fazer com isso? Vai lá, na dependência de papai, pergunta a ele, e ele vai te dizer direitinho. Quem crê nisso? Eu creio, e dou glória a Deus por isso. Aleluia! E aí, meus amados, quando o Senhor me falou isso, eu tremi as pernas. Ele disse assim: mas para isso, minha filha, é necessário vestir-se de fé. Porque, amados, é difícil a gente caminhar sem saber o que vai acontecer, né? Não é verdade? Não é verdade? E aí o Senhor disse assim: dar passos de fé é difícil, é muito difícil. E se a gente pensa nisso, a gente frustra a redenção. Porque a fé, primeiro vem a fé, depois a redenção. Não vai inverter. Primeiro vai acontecer a fé para que a redenção, o resgate, ele seja feito. A fé é a resposta do resgate. Não vai acontecer contrário, não. Primeiro vai vir a fé. E o Senhor sabe, porque Ele sonda os nossos corações. E aí Ele disse assim: se aconteceu isso, foi porque os teus olhos foram envolvidos na direção errada. Meus olhos se voltaram para o real, para o material, para as dores que ia sentir. E os meus olhos da fé, onde é que estão? Aonde estão os nossos olhos? Nós dizemos assim: nós cremos, por isso falamos. Nós estamos crendo no quê? No que eu estou vendo? Foi liberada palavras, amados. Foi liberada a palavra dele aqui, ó. A dependência dele está aqui, todinha. O que ele diz, o que ele deixa de dizer, que ele não deixa de dizer nada. Quem deixa de dizer somos nós. Mas o que ele diz está tudo aqui, ó. Ele diz o que não devemos fazer. E aí, ele diz: está achando que os carros e os cavalos vão te fazer chegar rápido? Carros e cavalos são coisas passageiras. Mas a fé não. A fé ela não para. E é nela que esperamos. A fé, ela guarda a nossa esperança em Cristo. A volta dele. Se você não crê isso, firme-se em nome de Jesus. Porque senão, amados, ficarão. Então, firmemos. Ele diz: você está confiando em carros e cavalos? Você quer caminhar mais rápido? Caminha devagar, porque eu estou contigo. Caminha devagar. Caminha no meu tempo. Foi estabelecido um tempo para você caminhar. Por que você quer pegar o Igaraçu e ir para Recife? Quando o teu lugar é aqui. Aleluia! Deus é lindo, não é não? Eita, Deus tremendo. Então, meus amados, o Senhor, Ele nos calçou com as suas sandálias para que nós aproveitemos o caminho com Ele.
Aleluia, acompanhado dele. Não se exibir com o nome dele. Porque às vezes a gente quer pegar um carro, quer apontar num cavalo e se exibir com o nome de Jesus. Não é verdade? Motivação errada. Motivação errada. O resgate, a redenção aconteceu. Foi a mão de Cristo que nos tirou de onde nós estávamos. A motivação dele foi nos resgatar. E além disso, porque foi muito mais além de um resgate, foi ter a segurança da sua companhia, de uma caminhada com ele, seguindo as direções dele, para na direção da glória dele, da glória, da festa que virá, esperando, ansiosamente esperando a vinda dele. Mas não exibamos o nome dele. Não vive, o que é exibir? Viver uma vida que não condiz com o que a palavra ela apresenta. Não falar, eu falei isso aqui sexta-feira, e a gente falou sobre o desperdício. E a gente só está aqui para exibir o nome de Jesus, subir, cantar bonitinho, ou subir no altar, pregar, se arrumar, né, vir jogar a conversa fora. E as pisadas? E os passos? Atentemos para isso. Amém? Então a redenção, ela não vai acontecer sem a fé. Isso não vai acontecer. Ela é a resposta, ela é o pedido de resgate. A fé em Cristo, ela vai nos habilitar para sermos seus seguidores, detentores de direitos e deveres. Amém? A gente viu isso aqui. E nos dá acesso a conhecermos a vontade de papai. Esse acesso, ele não vai acontecer se não houver intimidade. É necessário intimidade para conhecer a vontade do Senhor. É necessário. É necessário ter os momentos do nosso DDD, os nossos devocionais. É necessário que esses momentos aconteçam para a gente conhecer a vontade do Senhor. Que está lá descrita em Romanos 12, que é boa, perfeita e agradável. Mas ela só será boa, perfeita e agradável para aqueles que experimentarem. A gente viu aqui sexta-feira. Experimentar é ter experiências. Isso só vai acontecer lá no colo de papai. Aleluia. Então a redenção é muito mais do que a gente pode imaginar. Não só foi um passo dado, mas uma caminhada longa rumo ao céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus amados, a gente vai para o terceiro e último. O terceiro e último passo, que a gente trata da intenção. Isso pega muito crente. A intencionalidade da tua caminhada, é só para pensar. Está voltada para quê? Para quem? Para onde? É para pensar mesmo. Porque intenção liga isso à motivação, porque as duas caminham juntas. Isso vai ter consequência. Isso vai ter consequência. As nossas intenções, elas irão expor o que há de profundo ou superficial, enquanto seguidores. Então, a intenção, a motivação, ela vai ser o superficial, ela vai apresentar, ela vai expor o que é superficial e o que há de mais profundo, enquanto seguidores, enquanto vida cristã. Ela vai expor isso, vai ser expelido. Isso vai ser expelido. E não é o outro que mostra, não, é papai, viu? Porque quem tem intimidade com o Senhor vai revelar. E glória a Deus por isso. Então não vivamos intencionados para segundo as intenções, que depois eu vou trazer um pouco isso. Então, se você quer viver intensamente com Jesus, caminhe na motivação correta. E quando eu falo de profundidade e superficialidade, esses dois aspectos que são, sim, intencionais, ou eu sou profunda, ou eu sou superficial. Então, esses dois aspectos, nós podemos considerar como um cronômetro. E esse cronômetro, ele vai marcar uma largada.
que dá início à minha caminhada e até a volta de Jesus, porque ela só vai se acabar na volta de Jesus. Então, cuidado. Cuidado com as intenções. Sejamos intencionais dentro do propósito, que foi dentro do propósito da redenção. Sejamos intencionais dentro daquilo. E eu digo isso como gratidão mesmo, porque nós devemos ser gratos por esse resgate. E essa gratidão ela vai se apresentar nas nossas ações. E essa gratidão ela pode ser superficial ou profunda. Então atentemos para isso. Ela vai marcar o cronômetro das nossas pisadas, da nossa caminhada, do início da largada, ou seja, começa na redenção, começa no resgate. E essa saída se estende até a volta de Jesus. Ela pode ser um sucesso, e às vezes a gente pode até dizer assim, meu Deus do céu, eu faço isso, aquilo, mas eu não saio do lugar. Qual está sendo a tua motivação? A intenção de colocar uma cadeira aqui, de arrumar, ou de servir um irmão, é por quê? É para quê? Tu queres o quê? Deus sonda o teu coração e o meu. Então sejamos intencionais dentro do propósito da redenção, de um resgate, gratos pelo resgate. Intencionados sim, em aquele resgate que eu recebi, Senhor, eu quero te apresentar para que o Senhor resgate mais. Aleluia. Esse deve ser a nossa intenção, que sendo conscientes do que nós queremos alcançar. Então, meus queridos, nós tenhamos cuidado para não sermos atraídos pelas segundas intenções. E aí eu fui pesquisar, né? Segundas intenções é aquilo que o pensamento não diz, mas vai ser revelado nas nossas ações. Então, as segundas intenções é como se... É a mente, começa aqui. Mas aí, a mente, ela não vai dizer, né? Que a mente não fala. Mas as nossas ações, o que eu trouxe aqui, irão expor isso. Se eu estou sendo superficialmente... Até o pastor falou, superficialmente profundo. Isso, pastora. Superficialmente profundo. Ou somos profundos ou não somos. E a profundidade não é com Jesus. Isso vai expor. Isso vai trazer, isso vai ser expelido de nós. Porque as nossas ações, elas falam. As nossas ações, elas falam. Amém? Glória a Deus. Então, tenhamos cuidado na nossa motivação. E dentro dessa consciência do que almejamos, manter a mente renovada, aleluia, é imprescindível. Manter a nossa mente renovada diante do que experimentamos é fundamental para a nossa transformação. E tendo essa consciência renovada, essa mente renovada, relembrando, eu digo sempre, e Deus é lindo, porque Ele sempre trouxe isso. Tu quer voltar para o Egito? Onde tu sofresse, onde tu fosse escravo? Olha o que eu fiz por ti. É importante a gente renovar a mente e lembrar. Quando a gente pensar em, ou ir para trás, ou ir para o lado, Jesus, Ele me deu uma direção através do resgate. E é assim que eu devo seguir. Renovemos a nossa mente. Porque a mente renovada, com certeza, é certeza de transformação em Cristo. A intenção de Jesus, ela não se limitou apenas ao resgate. Como eu disse a vocês, Ele estendeu esse caminhar junto conosco. Ele não disse assim, não resgatou, disse, vai-te embora, não. Ele direcionou os nossos passos. Aleluia. De modo seguro e com uma promessa de busca para a eternidade. Então o Senhor, Ele nos resgatou, mas Ele disse, não, vai agora te vira. Ele disse assim, eu prometo estar contigo. Aonde você caminhar, eu estarei contigo. Para onde você for, eu vou. Agora escuta, tem intimidade, porque se você não tiver intimidade,
Se você não fizer a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável, você não vai experimentar o que há de bom nessa terra. Porque há de algo muito maravilhoso. O Senhor nos fez, nos criou para adorá-lo e deu tudo isso de graça. Ou seja, preço de sangue. Preço de sangue, derramamento, passos de dor, sacrifício, humilhação. E nós estamos aqui hoje, marcando a terra com as pisaduras dele. Então, nós devemos parar? Nós devemos mudar a direção? Por tudo que ele fez. Pela gratidão da redenção. Porque na redenção há gratidão. É justo. E eu lembro disso todos os dias. Eu digo, Deus, muito obrigada, porque eu não sei o que seria de mim sem ti. Não sei o que seria diante das dores. Senhor, como o Senhor tem me feito forte. Deus é bom demais. Aleluia. Ele é bom demais. E a gente tem essa bondade de Deus, não guarda isso não, estende isso. Alarga teus passos. Alarga. Levanta. Firma as pernas. O Senhor não te fez, não te escolheu para parar não, querido. Ele te fez para avançar. Aleluia. E nós vivemos assim, avançando, ou deveríamos viver. Faz um DR com o papai. Chama ele. Talvez você não tenha chamado ele, para que ele te apresente a vontade dele. Chama ele. Conversa com ele. E se ele já te deu as direções, diga, Senhor, perdoa-me, porque eu não te escutei. Fala comigo de novo, Senhor, que eu quero escutar. Fala, porque eu quero andar naquilo que o Senhor disse que era para eu andar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Ele que é o autor da vida, que marcou a história da nossa humanidade. Com um grande e único sacrifício. A entrega. Em favor de mim e de você. O que o pastor aqui celebrou. Ato de redenção. E nós celebramos sim, sentamos junto à mesa dele. Para agradecer. Certos de sua volta. Caminhando exatamente nessa palavra. Ele vem. E vai nos levar. Aleluia. Então vamos adorar o Senhor.